E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Barroso, da equipe Nucleoendo, e nesses nossos vídeos semanais, hoje, especificamente, a gente vai falar de um tema novo na endodontia, um tema recente, que é endodontia regenerativa. O que vem a ser endodontia regenerativa? Endodontia regenerativa é um procedimento que, inicialmente, ele está indicado para pacientes na fase de dentição mista, ou seja, crianças de 6 a 13 anos de idade, com dentes permanentes jovens, de ápice aberto, que sofreram necrose pulpar. Por que endodontia regenerativa? Porque é um procedimento baseado em conceitos da engenharia tecidual, onde essa polpa que necrosou, que passou pelo colapso vascular e ela necrosou, a gente vai induzir a formação de um novo tecido lá dentro, com o objetivo de continuar promovendo o desenvolvimento radicular. A gente sabe que esses dentes de ápice aberto, de jovens, são dentes com paredes finas, são dentes que, assim que acontece a necrose pulpar, o processo de formação radicular ele se paralisa. E isso tem um impacto muito grande na restaurabilidade desses dentes e na longevidade desses dentes. Esse procedimento ele foi inicialmente feito em fase experimental em 2001 e 2004, com 2 relatos de casos na literatura endodôntica, e de lá para cá muita coisa tem sido feita no sentido de se trazer para dentro da área do canal radicular células-tronco, células essa que dentro do ambiente adequado, da condição adequada que a gente cria, essas células se diferenciam e desenvolvem e formam um novo tecido. E esse novo tecido ele vai dar continuidade para a formação radicular. Existem 2 tipos de terapia. A terapia livre de células, né? E a terapia baseada em células. Eu vou falar para vocês hoje a terapia que é mais comum da gente fazer no consultório, que é mais viável para a gente, que é a terapia livre de células, né? Essa terapia ela é baseada no seguinte critério. Primeiro, a gente tem que criar uma desinfecção muito boa da área do sistema de canais radiculares. Segundo, a gente tem um preparo químico adequado para fazer da parede do canal, para fazer com que a parede do canal deixe exposto os fatores de crescimento da dentina, que nada mais são do que proteínas, moléculas que ficam dentro da dentina, que quando esse novo tecido, essas novas células, essas células-tronco chegarem nesse ambiente do canal radicular, essas proteínas vão sinalizar para essas células que tipo de tecido elas vão se diferenciar para formar novamente esse novo tecido que vai dar desencadeamento aí para o desenvolvimento radicular. A terceira coisa que a gente precisa fazer é induzir um sangramento apical, onde é nesse sangramento apical que a gente consegue trazer essas células que estão localizadas na papila apical, ou seja, na região apical desses dentes permanentes jovens. É com o sangramento que a gente consegue fazer com que essas células, chamadas células mesenquimais indiferenciadas, são células-tronco, elas venham para dentro da área do canal radicular, e esse coágulo que se forma ali dentro, ele vai ser a matriz para o desenvolvimento e a diferenciação dessas células. E o quarto requisito importante que precisa acontecer é que, depois da indução desse sangramento, do estabelecimento desse coágulo, que vai funcionar de matriz nutricional para essas células, é o vedamento, o selamento da área cervical do canal radicular com material biocerâmico. Material esse que tem uma excelente capacidade de vedamento e uma excelente biocompatibilidade, ou seja, ele é capaz de coexistir com esse novo tecido que vai se formar sem irritar esse tecido. E depois disso, o que a gente vai fazer é controle clínico e radiográfico. Bom, algumas coisas têm que acontecer para a gente saber se o nosso caso deu certo ou não. Primeira coisa que tem que acontecer, com o passar do tempo tem que haver remissão dos sinais e sintomas. Ou seja, se tinha uma fístula, a fístula tem que desaparecer. Se radiograficamente tinha sinais, imagens de destruição óssea, essa destruição óssea ela tem que ser reposta, né? Esse tecido ósseo ele tem que repor, e com o tempo que vai se fazendo ao longo, né, fazendo o controle clínico radiográfico, é que a gente vai ver evidências de que essa raiz, as paredes estão ficando mais grossas e continua-se o processo de formação radicular, ou seja,
está havendo não só o engrossamento das raízes, como o alongamento das raízes. Porque a ideia é justamente induzir a formação desse novo tecido, que pode ser polpa, que pode ser cimento, que pode ser uma mistura dos dois, mas um novo tecido que continue permitindo esse desenvolvimento radicular. Então tem que haver remissão de sinais e sintomas, resolução da área de destruição óssea, tem que haver engrossamento e alongamento das paredes das raízes, correto? E para que seja a cereja no bolo, né, para que a gente tenha aí a regeneração tecidual acontecendo no ápice, né, do seu esplendor, vamos dizer assim, teste positivo à vitalidade pulpar. É sempre que a gente vai conseguir teste positivo, né, testar positivo para a vitalidade pulpar? Não, não é sempre. As pesquisas estimam mais ou menos em torno de 50% dos casos. Quais são as chances de sucesso que a literatura tem mostrado para a gente? Faltam ainda muitos trabalhos clínicos, no sentido de estudos clínicos randomizados, com um universo de pacientes, né, que seja consistente para se tirar uma conclusão. Mas os estudos têm mostrado, né, muitos são relatos de caso clínico, muitos são relatos de série de caso clínico, muitos são estudos retrospectivos, ou seja, avalia-se uma quantidade de casos clínicos, né, a partir do momento, olhando para o passado, vamos dizer assim, né, tudo que foi feito numa determinada época, chama novamente esses pacientes para poder olhar e tal. Bom, os estudos, em média, têm dado uma taxa de sucesso em torno de 75% a 80%. Tá? É por isso que, hoje em dia, esse procedimento de endodontia regenerativa ele é o protocolo principal adotado pela Associação Americana de Endodontistas e a Sociedade Europeia de Endodontologia como procedimento de eleição para pacientes nessa situação. Faixa da dentição mista, faixa etária de 6 a 13 anos de idade, ápice aberto, dente permanente jovem, com necrose pulpar e destruição óssea apical. Antigamente, o procedimento de eleição era a apsificação. Hoje em dia, é o procedimento de endodontia regenerativa. Muita coisa ainda está para acontecer. Muita pesquisa tem sido feita no sentido de, obviamente, apurar cada vez mais e melhorar o índice de sucesso desse procedimento. Não tem dúvida nenhuma que daqui a alguns anos a gente vai estar falando muito em técnicas de engenharia tecidual. Esse é só o início. E a gente está trazendo isso para você. Porque nós aqui no Núcleo Endo, o nosso compromisso é com a atualidade. O nosso compromisso é com realmente trazer informação para você de qualidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre endodontia regenerativa, entre em contato com a gente, faça seus comentários, manda suas dúvidas, que a gente está à disposição e vai ser um prazer te receber aqui. Valeu, obrigado, até o nosso próximo vídeo. Valeu.